Fala, mestre, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Pontes. Você está no canal Eletrotécnica em Foco e o objetivo desse vídeo é falar um pouco sobre sistema elétrico fotovoltaico, mais especificamente em fluxo reverso de potência. Para isso, eu preparei uma pequena apresentação. Eu estou defendendo um artigo que vai ser publicado na Confatec, que tem como nome de Análise dos Fenômenos Físicos do Fluxo Reverso de Potência. Então, o objetivo do meu artigo é entender os conceitos do fluxo reverso de potência e seus fenômenos físicos. Então, portanto, eu proponho analisar o deslocamento angular, a modelagem matemática do fluxo de corrente, considerando impedâncias de linha, potências ativas e reativas, aplicando os conceitos em sistema fotovoltaico microgrids, visando identificar estratégias para evitar fluxos reversos indesejados. A metodologia envolve revisão bibliográfica, modelagem teórica e estudos de caso simulado, permitindo a correlacionar os ângulos de fase, sentido decorrente, impactos práticos para a operação segura do sistema. Então, a primeira pergunta que me chamou a atenção para me desenvolver esse artigo foi como ocorre o fluxo reverso de potência? Como ocorre no sentido físico das correntes, tensão, como que isso funciona? Então, assim, a diferença da magnitude da tensão entre fontes de corrente alternada em mesma frequência provoca um deslocamento angular, gerando corrente de fluxo entre fontes que afeta a eficiência da estabilidade do sistema. O estudo busca entender como essa diferença de tensão gera o deslocamento angular e mostrar como se desloca, determinando o sentido da magnitude da corrente entre fontes conectadas em paralelo. Conceito de frequência e tensão. Então, a gente sabe que entre dois ou mais geradores, para que eles entrem em paralelismo, ou seja, tenha sincronismo, é necessário alguns parâmetros, como por exemplo, a gente precisa ter a mesma frequência, precisamos ter a mesma tensão e a gente precisa ter o mesmo ângulo de fase. Então, mesmo ângulo de fase, a gente não pode ter ângulos diferentes de fase. E então assim a gente acaba construindo o chamado sincronismo de geradores. Porém, em sistema fotovoltaico, essa história muda um pouquinho. Por quê? Quando a gente instala um sistema fotovoltaico, principalmente o on-grid, a ideia do sistema fotovoltaico é que gere créditos. E para gerar crédito, a gente precisa não que as fontes trabalhem em sincronismo, mas que o excesso de corrente, o excesso de potência gerada, ela seja exportada para a rede da concessionária. E isso existe um fenômeno físico que vai determinar isso. E é realmente a diferença angular entre as fontes. Enquanto o paralelismo tende que as fontes trabalhem de forma iguais, dividindo as mesmas potências para carga, já no sistema fotovoltaico, a ideia é que eles não trabalhem em conjunto, que ele não trabalhe em conjunto com a rede da concessionária, mas que ele tenha um deslocamento angular na qual vai determinar o sentido do fluxo da corrente. Ou seja, é, quando a gente tem a magnitude da tensão, ou seja, a diferença potencial do sistema elétrico fotovoltaico sobe um pouquinho, a gente tem esse deslocamento angular, na qual faz com que a corrente não flua no sentido real, flua no sentido inverso. Qual que é o sentido real? Das redes radiais é simplesmente vir da concessionária, unidade geradora da concessionária, para a carga do cliente. Agora, já com o fluxo reverso de potência sistema fotovoltaico, a ideia é que flua do sistema fotovoltaico para a rede da concessionária, passando pelo é, medidor bidirecional, caindo ali nas redes de distribuição e de distribuição passando para as redes de transmissão. O deslocamento angular entre tensões de duas fontes conectadas. Então, o que é o deslocamento angular para um sistema fotovoltaico?
é a diferença do ângulo entre tensões de duas fontes conectadas. O que causa essa diferença? A magnitude, impedância da linha e resposta dinâmica da carga. E também eu acrescento que a resposta dinâmica aqui do inversor, porque ele trabalha de forma dinâmica também. A apresentação do slide aqui eu trouxe uma forma bem aproximada ali, que você consegue fazer a aproximação. Porém, no artigo aí eu trago fórmulas aí um pouquinho mais aprofundadas, mais específicas para este caso, o caso do fluxo reverso de potência do sistema elétrico fotovoltaico. E a fórmula trata ali da variação da tensão, é igual mais ou menos igual ali, aproximadamente a resistência vezes a potência ativa, mais a impedância vezes a potência reativa. Então, com esse cálculo ali, a gente já consegue ter uma aproximação. A gente tem um perda de sincronismo relativo que nada, mesmo estando na mesma frequência e tensão, o menor atinge um pico antes ou depois do maior. Isso gera um deslocamento angular temporário. Nota-se que é necessariamente uma falha de frequência, mas sim um descompasso das fases. Então não é uma falha, ou seja, pode ser uma falha, mas essa falha é usada para a gente ter aí esses créditos. Se não tiver essa falha, a gente não consegue ter esses créditos. A determinação do sentido da corrente. A gente determina como se fosse a fonte A o sistema fotovoltaico e a fonte B a rede da concessionária. Então, se a fonte A, ou seja, o sistema fotovoltaico estiver à frente, ou seja, positivamente com relação à concessionária, então ele vai fluir do sistema fotovoltaico para a rede da concessionária. Isso é o fluxo reverso de potência. A magnitude das correntes proporciona tensão e ângulo de fase além das impedâncias da linha. Uma pequena conclusão. A diferença da magnitude entre fontes gera deslocamento angular, mesmo com a mesma frequência. Esse deslocamento determina o sentido da corrente entre as fontes. Entender isso é crucial em sistema fotovoltaico, geradores paralelo e microgrids para evitar fluxo reverso de potência inesperado. Esse vídeo é um vídeo rápido, extremamente rápido mesmo. Tem aqui minhas considerações finais. Os estudos que a diferença de tensão entre fontes de corrente alternada da mesma frequência gera o deslocamento angular, determinando o sentido da magnitude da corrente entre elas. A análise evidencia que a inversão do fluxo de potência não ocorre apenas pela magnitude da tensão, ou seja, não é só porque eleva a tensão que ele acontece, mas pela combinação do deslocamento angular e impedância do sistema. Até porque a impedância do sistema vai determinar qual o nível de tensão vai aumentar o sistema fotovoltaico com relação à rede da concessionária. Os resultados obtidos contribuem para estratégia de mitigação e controle em sistemas fotovoltaicos e outras fontes distribuídas. Sugere-se que futuras pesquisas explorem os impactos das redes e maiores em situações perturbações dinâmicas, ampliando segurança e eficiência dos sistemas. Eu agradeço a Faculdade Campus Grupo Educacional, que é a faculdade a qual eu estou concluindo minha especialização em sistema fotovoltaico, e também agradeço à Faculdade Unifatese e ao nosso orientador Felipe Zadoná. Muito obrigado a todos. Então, senhores, aqui eu encerro essa pequena apresentação. É rápido, espero que tenha sido ficado claro. Como especialista em sistema fotovoltaico, eu me coloco à disposição dos senhores para qualquer dúvida, para a gente sentar, conversar. Sou especialista, mas antes de tudo eu sou um acadêmico, e como acadêmico a gente gosta de sentar também, discutir novas ideias, e ver qual é a melhor solução para o nosso sistema elétrico no Brasil em geral. Me coloco à disposição de todos, e qualquer dúvida, entre em
Até mais. Tchau, tchau.